E aí, meus feras, como vão a preparação de vocês? Vamos aqui começar mais um vídeo aula hoje sobre a tabela periódica e suas propriedades. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes, onde a gente vai falar um pouquinho específico da tabela periódica e depois a gente vai continuar falando das suas propriedades. Então vamos lá. O estudo da tabela periódica é um estudo muito importante. Por quê? Porque com o passar do tempo fomos descobrindo elementos assim. Como a gente pode notar aqui, no século 17 até então existiam 14 elementos conhecidos, tá bom? Aí com o passar dos séculos o número deles foram aumentando, tá? Então o que é que tem? A gente tem aqui um gráfico que a gente pode representar melhor entre o passar do tempo e o número de elementos conhecidos. Então a gente nota que linearmente essa curva vem aumentando, tá? E hoje a gente tem um grande número de elementos conhecidos. Só que a ideia da tabela periódica, ela se dá com esse intuito, tá? Qual o intuito? A gente tem muitos elementos, mas todos desorganizados. A gente precisa organizar eles. Então imagina como você tem lá seu guarda-roupa. Você tem muitas coisas no seu guarda-roupa, mas está tudo desorganizado. Como é que você vai achar algo quando vai procurar? Vai demorar muito. Então a tabela periódica, ela tem sua organização com o mesmo princípio. A gente vai tentar organizar para achar com maior facilidade e ter algo arrumado. Aqui a gente tem a primeira forma de representação da tabela periódica, que é o modelo de Dalton, tá? Aqui a gente vai ter alguns elementos, até então poucos conhecidos, tá? A sua representação e a sua massa atômica. No caso, nesse tempo, o hidrogênio foi adotado como tem massa atômica 1, como o elemento mais leve, e os demais também. Só que o modelo de Dalton, ele apenas classificava os elementos conhecidos com suas massas e suas propriedades, tá? Lembrando que no modelo de Dalton a gente tem um grande erro nas suas massas atômicas por falta de imprecisões. A gente tem valores duvidosos, tá certo? Então, é o primeiro modelo que vem a tentar. Só que para a comunidade científica ele não foi tão bem aceito, porque a gente vai ter massas muito que são divergentes do que a gente tem atualmente. Então, é um modelo muito duvidoso, tá? Então, a gente dá a continuidade a um próximo modelo, que já é um modelo um pouco mais rebuscado, tá bom? Que é a lei das tríades, que é um modelo de Dommerheim. O que é que Dommerheim fez? Ele organizou os elementos em ordem crescente de massas atômicas, tá? E dividiu essa ordem crescente em grupos de 3. Como é que funcionava esses grupos de 3? Vê só. Ele pegou lítio, sódio, potássio, cálcio, estronço, bário e entre outros elementos aqui, até então conhecidos, e ele notou uma semelhança. Qual semelhança? Como é que a gente pega aqui o cálcio, estronço e bário para ver o exemplo? A massa atômica do cálcio 40, a do bário 137. E a massa do elemento central tinha que ser aproximadamente a média aritmétrica dos elementos da extrema esquerda e extrema direita. Então o que é que isso diria? A gente vai tirar a média aritmétrica da massa do cálcio mais a massa do bário e vai dar aproximadamente a do central. E essa relação foi o que ele notou. Então essa foi o princípio das tríades de Dommerheim. Só que para elementos, para metais mais pesados, elementos mais pesados, essa continuidade não se dava em um modelo tão plausível também, tá? Então era um modelo que funcionava até certo ponto, mas depois ele vinha ter problemas. Então, posteriormente, a gente teve o parafuso telúrico, tá? Que foi o parafuso de Alexandre Courtois. O que é que ele fez? Ele também organizou os elementos em ordem crescente, só que ele fez diferente. Ele pegou um cilindro e uma linha em espiral ao redor do cilindro foi adicionando
os elementos em ordem crescente, em ordem crescente, em ordem crescente. E dividiu em 16 linhas, tá? Verticais, que as linhas verticais são as nossas geratrizes dos cilindros, tá? Que dão apoio a ele. Então 16. E notou que nessas linhas, aqui ó, como aqui a gente tem lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio, cálcio, boro, alumínio, que esses elementos eles se apresentavam, tá? Com propriedades semelhantes. Então ele conseguiu ter uma ideia aqui com a ordem crescente das massas atômicas nesse modelo espiralado, conseguia unificar nessas linhas verticais propriedades de elementos semelhantes, tá? Só que algumas propriedades não eram tão bem iguais, tá bom? Quando a gente começa novamente a ter os metais pesados, os elementos mais pesados, eles começam a não ter mais essa igualdade de semelhança. Então, ele também apresentava um outro problema, tá bom? E ele teve a representação conhecida como parafuso telúrico, tá? Pela sua forma ser muito semelhante a um parafuso. Posteriormente, a gente tem um modelo de John Newland, que é a lei das oitavas de Newland. O que é que ele quis fazer? Ele quis associar a música com a ciência, tá? Ele tentou organizar os elementos em linhas horizontais, certo? Seguindo a escala musical Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Onde ele vai adicionando aqui como hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio. Quando a gente completa a primeira fileira de escala musical, a ordem continua, só que na segunda linha e assim sucessivamente. E o que é que ele notou? Ele notou uma repetição, uma previsão, que a gente vai ver que ele notou, tá certo? Uma periciosidade, ou seja, um fato que se repete. Como assim? Ele notou que na medida que a gente vai preenchendo, o primeiro termo tem semelhança com o oitavo, o segundo tem semelhança com o nono. Então, ele notou aqui que na escala do Dó, a gente tem elementos de propriedades semelhantes. Na escala do Ré, a mesma situação, tá bom? A do Mi, do Fá, do Sol, entre outros, tá? Então, foi um modelo que inicialmente não foi tão bem aceito, porque a comunidade científica tinha sérios problemas em relacionar com a música, né? Porque a ciência é uma... A gente pode falar que é composto de egos. Então não foi tão bem aceito porque não queriam relacionar a música, mas depois foi um modelo muito bem, que vai dar um embasamento legal, principalmente para o próximo modelo que a gente vai ver. O modelo posterior foi o modelo do pontapé da tabela periódica, onde Dmitri Mendeleev, conhecido como pai da tabela periódica, ele pegou todos os modelos passados, desde o de Dalton, Oberheim, Courtois, Landis, e tentou unificar ele. Pegou a ideia de todos e tentou agrupar de uma forma com que seja plausivelmente aceito. Então, novamente, ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômicas, como os demais haviam feito, certo? E ele notou que essa disposição entre eles vai dar uma periciosidade, uma previsão, uma repetição das propriedades também. Tá? Só que nesse tempo ele teve grandes problemas, porque como é que eu posso arrumar algo que já não estava sendo predisposto, que apresentaram problemas? Então ele tentou dispor esses elementos em mesmas colunas. Então ele fez da seguinte maneira, essa é a melhor representação de você entender o modelo de Mendeleev. Ele colocou em mesmas colunas aqui, a ordem crescente vai de colunas, tá certo? Em colunas, como a gente tem hidrogênio, o lítio 7, 9, 11, ordem crescente. E notou que nas linhas horizontais os elementos apresentavam-se propriedades semelhantes, como aqui a gente vai ter o boro, alumínio. Aí você chega e se pergunta, Alberto, tem várias interrogações. Sim, tem várias interrogações.
Tem elementos aqui, como por exemplo, a gente vai ver que as siglas mudaram, são outras compreensões também, tá bom? Como o elemento J, que o J na realidade era o iodo naquele tempo, que aqui a gente já tem ele. Mas enfim, Mendeleev ele foi o pai da tabela periódica porque ele impôs à sociedade científica a conduzir seu experimento, afirmando que, ok, eu tenho lacunas, e essas lacunas vão ser novos elementos que vão ser descobertos com o passar do tempo, que eles vão preencher perfeitamente aí. E ele bateu sempre de frente. Então por isso que ele começa a ser mais aceito, esse modelo, na comunidade científica. E para ter noção como esse modelo ele foi, segundo a literatura, ele teve um sonho dessa formatação da tabela periódica, que ele, para na verdade ter essa associação dessa tabela periódica que a gente tem de Mendeleev aqui agora, esse sonho ele relacionava os elementos com o jogo de paciência, aquele da aranha que todo mundo tem no computador, onde só a sucessão pode ser adicionada. Então, quando ele pega aqui o hidrogênio e o lítio, quer dizer que eles têm propriedades semelhantes, tá bom? Eles vão ter algo que vai se assemelhar. E eles têm essa tal dessa periciosidade. Ele confiava muito em Courtois. E ele incorporou esse modelo nos modelos passados. Um fato curioso também que Dmitri, além de ser o pai da tabela periódica, ele também é um inventor da vodka, tá? Então é um fato a ser engraçado, e ele dá um modelo muito satisfatório. Porém, esse modelo dele, existia um outro cientista que tinha um modelo muito semelhante ao dele, que Lothar Meyer. Só que Meyer começou a estudar muito antes de Mendeleev, porém ele duvidou-se muito dele. Então, quando Mendeleev publicou o seu texto sobre a tabela periódica, se tinha posteriormente um texto parecido, mas tinha muitas contradições nesse texto, e Mendeleev ele batia de frente com essas contradições. Então ele conseguiu ser mais bem aceito. Só que posteriormente tínhamos problemas também, porque essas faltas desses elementos, essa organização, ela tinha um pouco erroneamente com o que a gente vai ver agora, tá? Então esse modelo perdurou ainda, bateu de frente, foi um modelo que trouxe uma inovação, principalmente pela graça de Mendeleev, e ele traz a luta dele para impor, tá bom? E aí, posteriormente, a gente tem um modelo que é um modelo mais atual, mas a tabela periódica a gente tem que lembrar que ela houve várias contribuições para ela, tá? A gente tá vendo só as mais importantes. E a lei da tabela periódica atual, ela começa com Monsley. Monsley, um físico observador, juntamente com Denbrook, com os estudos de raio-x dos elementos, o que é que ele fez? Ele notou que mesmo os elementos, apresentam sempre a mesma carga nuclear. Ele fez um raio-x, tirou uma foto lá de cada elemento. E notou que aqui, como o potássio, independente de ser o potássio alfa ou beta, só para diferenciar, como se fossem alguns elementos, eles se assemelham sempre no seu número atômico. Então a gente nota que, na verdade, a semelhança não está na massa atômica, e sim no seu número atômico. Então daí a organização da tabela periódica ela começa a tomar outro rumo, e ela vem ser posteriormente mais diferente, porque agora a gente tem algo que vai seguir essa periciosidade. Não há massa atômica, mas sim os números atômicos. Então Monsley ele pega e começa a organizar essa tabela periódica, certo? Com ordem crescente de números atômicos, muito semelhante ao modelo de Mendeleev. Mendeleev ali ele dá amarração para tudo que a gente tem hoje, tá? E essas propriedades desses elementos, elas vão sempre variar com esse número atômico crescente, tá bom? E aí que ele vai dar essa configuração entre períodos e famílias. Toda essa classificação que a gente vai ver agora, ela também vai ser baseada na estrutura eletrônica, porque como a gente está tratando de números atômicos, a gente tem estrutura
tá certo? Eletrônica aí atribuída a esse meio. Então a gente tem aqui a tabela inicialmente com a ideia de Monsley, porém essa é a mais atual que a gente vai ter, certo? A gente tem os nossos elementos em ordem crescente de números atômicos em verticais, certo? Aqui a gente vai ter as verticais, que vão ser conhecidas como as famílias, que a gente vai ver posteriormente, que são os elementos que têm propriedades semelhantes, químicas e físicas. E aqui nas nossas linhas horizontais, a gente tem a ordem crescente dos números atômicos, como o hidrogênio é 1, o Hélio é 2, lítio 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá bom? E a gente vai sempre agrupar eles nas nossas famílias e nos nossos períodos a diferenciação que a gente vai ter aqui agora. Então, a nossa tabela periódica ela é constituída dos nossos metais, ametais, certo? E os semimetais. Então a gente vai classificar pela sua forma, seu estado físico, posteriormente após toda a arrumação da tabela periódica. Então, a gente vai ver que a estruturação da tabela periódica dá-se pela sigla do elemento, pelo seu número atômico, que é igual de prótons, e sua massa atômica. Mas aqui não é a massa de um único elemento. A gente sabe que na natureza existem os isótopos, tá bom? Que são elementos que possuem o mesmo número de prótons, porém podem apresentar de massas diferentes. Então a gente tem que fazer uma média entre eles. Então, posteriormente, a classificação inicial da tabela periódica após a sua arrumação, após a sua história, dá-se pela divisão, onde a gente vai ter um elemento, que é o hidrogênio, que são elementos hidrogenoides com um único elétron, tá bom? Muito estudo da química é sobre o hidrogênio, a base deles. A gente tem os metais, que são constituídos com 84 elementos, tá bom? Os semimetais, que são 7 elementos exclusivamente. Os ametais e os gases nobres. Então vamos entender um pouco de cada um agora. O que são os metais? Primeiramente, os metais são constituídos de aproximadamente 80% da tabela periódica, tá bom? Os metais são muito reativos, ou seja, eles interagem facilmente e eles formam cátions, ou seja, eles cedem elétrons, tá bom? Eles são muito bons condutores de eletricidade e calor quando sólidos, tá bom? No caso, Alberto, o mercúrio está lá no meio, mas o mercúrio não é sólido, é líquido. Sim, o mercúrio é exceção à temperatura ambiente, tá? Eles são maleáveis, ou seja, a gente pode dobrar, fazer alguma forma com eles, e são dúcteis. Dúcteis é uma palavra engraçada que muita gente vem a perguntar o que são dúcteis. Dúcteis são quando a gente pode transformá-los em fios. Ou seja, a gente pega um metal e transforma em um fio. Ou seja, a capacidade dele fazer isso. E os metais eles apresentam brilhos característicos. É algo interessante os metais apresentarem brilhos característicos, porque a apresentação dos brilhos característicos dá-se pela excitação dos vários elétrons que eles têm daquela ligação metálica que a gente vai ver posteriormente. Então, são sempre os elétrons lá do nosso modelo lá que a gente viu em Bohr, e a gente lembra um pouco aqui novamente. Os não metais são todos os contrários dos metais. Eles são péssimos condutores, exceto o carbono na forma de grafite. A temperatura ambiente, eles são sempre encontrados nos 3 estágios da matéria. Eles podem variar. Podem estar sólidos, líquidos, gasosos. E eles são só 15 elementos da tabela periódica. A gente tem os gases nobres, que os gases nobres eles estão lá na nossa inércia química. O que seria essa inércia química? Eles não têm características de fazerem interações com ninguém. Eles são elementos monoatômicos, eles não estão ligados a ninguém, não se juntaram a ninguém para buscar estabilidade e formar daquela forminha que a gente vê eles lá, que a gente sabe que eles existem. E na natureza se existe uma pequeniníssima quantidade deles. A gente também tem o hidrogênio, que o hidrogênio está constituído em 90% da natureza. É um gás inflamável, tá bom? E ele é muito importante para os estudos da química quântica, de toda a química que a gente vai ter.
Então, toda essa classificação que a gente está vendo da tabela periódica, ela também tem uma outra forma de classificar, tá bom? Pela existência de elementos. A gente tem elementos que são classificados como naturais quando eles apresentam número atômico menor ou igual a 92, que 92 representa o número atômico do urânio, tá bom? Então todos esses elementos menores ou igual a 92 são elementos naturais. E os elementos maiores a 92 são classificados como os elementos artificiais da tabela periódica. Que em outra forma a gente pode falar que os elementos naturais são os cisurânicos e os elementos artificiais são os transurânicos, tá bom? A gente tem aqui alguns elementos do cisurânicos. O tecnécio é um dele. O tecnécio ele é utilizado, já foi muito mais utilizado, tá? Em contraste, como contraste para tomografias, muito importante. E a gente tem uma outra forma de classificar também a nossa tabela periódica, que são elementos radioativos e que são elementos não radioativos. Até o elemento do bismuto 83, todos os elementos são classificados como os não radioativos. Após o bismuto, eles são considerados radioativos. Essa diferenciação ela ocorreu no modelo lá, que era da bomba de Manhattan. Os Estados Unidos em busca da sua bomba atômica. Houve, no fim de tudo, houve algo importante que contribuísse para a ciência positivamente, enquanto a todo lado posterior mal. Bem, a estruturação da tabela periódica atual é dividida de duas formas. Os períodos, que eles são as nossas linhas horizontais, que eles definem o número de camadas dos elementos. Quando a gente fala do modelo de Bohr, a gente tem 7 níveis de energia. Então, na tabela periódica, a gente tem 7 níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem os grupos ou famílias também, que são as linhas verticais que elas definem o número de elétrons da camada de valência, ou seja, quanto a gente tem naquela valência lá que a gente viu na distribuição eletrônica. O quanto mais energético a gente vai chegar, tá bom? Lembra que na nossa distribuição a gente vê bem lá o número mais externo e o mais energético. Então, está intrínseco aqui nessa estruturação. Bem, vamos falar um pouco dos períodos e exemplificar os períodos. A gente sabe que são 7 períodos, de 1 a 7. E a gente tem aqui o elemento berílio. Distribuir lá, o berílio tem 4 prótons, então a gente vai distribuir 4 elétrons. A gente tem aqui que o mais externo e o mais energético é o 2s2. Por ser o mais externo 2, o seu período vai ser ocupado no 2, certo? Esse 2 aqui, ó, vai falar que ele está no segundo período, ou seja, ele está nesse segundo período, tá bom? Ele está aqui, o berílio está aqui, ó. Berílio está aqui. Vamos ver o cálcio. O mais externo do cálcio não é o 3p6, pessoal, cuidado, é o 4s2. Então o cálcio está no quarto nível, então não está no terceiro, está no quarto nível aqui. O cálcio está aqui. Vou colocar o cálcio de azul. O cálcio está aqui. Já o rádio, pessoal, o rádio de roxo, ó, ele está no 7, nível mais externo 7, então ele está aqui. Isso a gente só está analisando os períodos, tá bom? Aqui a gente vai colocar na família, porque posteriormente a gente vai ver essa distribuição, porque todos eles estão acabando com S2 aqui, ó. É algo muito interessante a gente ver que está acabando com S2. S2 no seu mais energético. Então, consequentemente, esse 2 significa a família 2, tá bom? Então, tá aqui. Então, a gente diferenciou os períodos.
A gente vai ter as famílias ou grupos, que lá a gente viu que eles vão ter propriedades semelhantes. Então agora a gente vai ter a família 1, ou grupo 1, conhecido, tá bom? Que são conhecidos como o grupo 2, sucessivamente até o 18. O grupo 1 são os metais alcalinos, que a gente vai entender o porquê eles levam esse nome. Tá bom? Eles têm sempre propriedades semelhantes. A gente tem os metais alcalinos terrosos, os grupos 2. A gente tem no grupo 13, que é a antiga família 3A, o grupo do boro. O grupo 14, o grupo do carbono. O grupo 15, o do nitrogênio. Do 16 são os calcogênios. O 17 são os halogênios. E o 18 é o grupo famoso A8A, o grupo dos gases nobres. Alberto, e esse grupo que vai do 3 ao 12? São todos elementos de transição, pessoal. Então são aqueles elementos que eles apresentam formas transitivas, tá bom? A gente vai ver que posteriormente existem dois tipos de transição. Transição interna e transição externa, tá bom? A gente vai ter a distribuição deles, que a gente vai ter elementos de transição, que eles não apresentam esses caráteres representativos, que essa família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 apresentam, tá bom? Essa representação deles fixa da preciosidade. Então aqui vamos entender o porquê são metais alcalinos, tá bom? Os metais alcalinos, eles são obtidos através de queimas de plantas, isso é algo legal. Então, do latim, álcali significa cinza de plantas. Então, esse cinza de plantas tem um significado, porque são chamados assim. Porque quando você queima uma planta, ela tende a absorver sempre eles do solo. Então, eles estão sempre lá nas plantinhas. Quando você queima, você consegue obter esses metais. Os metais alcalinos terrosos refere-se porque eles existem em grande quantidade na Terra. A família do boro leva esse nome porque não tem tanta essa representação como os demais. Mas eles levam o primeiro nome do primeiro elemento. Assim como a do carbono, sabendo que o carbono é um elemento muito importante, sabe que se tudo que tem vida tem carbono, tá bom? A do nitrogênio também leva porque é o primeiro elemento da sua família. Os calcogênios, dos cálcos, eles são elementos encontrados em minério de cobre. A gente vai ter lá que são óxidos, tá bom? Os óxidos são suma importante para a indústria, para toda a construção que a gente vai ter. E o oxigênio está lá, sempre intrínseco com metal. Então por isso que eles levam esse nome. Os halogênios significam halogênios do grego, quer dizer que eles são formadores dos sais. Quer dizer, a maior parte dos sais que nós temos são constituídos lá, dos halogênios lá no meio, daquela que quando a gente for estudar as ligações, a gente vai ver isso. E os gases nobres é porque eles não reagem com ninguém, tá? Eles são indiferentes, eles não vão reagir com ninguém. Aqui a gente tem os elementos que fazem parte de cada família. E como eu disse posteriormente, a gente tem a configuração final do nível mais energético de cada família. Lembrando que a gente só está tratando dos nossos representativos. Sempre a família 1A vai terminar lá em qualquer nível de energia de 1 a 7 com S1. A2, qualquer nível, S2. A3, S2P1. A4, S2P2. A5, que é a 15. S2P3. Sabendo que N é qualquer nível de energia. Sempre que tiver esses mais energéticos dessa seguinte maneira, a gente vai tendo eles. Porque, ó, se eu pegar aqui um exemplo, 4 mais 2, formei 6. Família 6A, terminando em S ou P. Mas se eu pegar 4 mais 2, não são 6? 6. Some com 10. 16. Então essa é a família 16. Vamos ver a família aqui, ó. Essa família. 5 mais 2, 7. Mais 10, família 17. Tá bom? Então isso é muito importante para você na hora do vestibular lá. Sempre ter cuidado. E uma forma muito mais rápida você encontra esse elemento através dessa forma da configuração eletrônica. Lembrando que a tabela periódica está muito bem arranjada nisso aí. E a gente tem os gases nobres. O hélio termina com S2. O hélio a gente sabe que é exceção lá. E a família para ser 18 tem que somar 6 mais 2, 8. Mais 10, 18. Tá bom? Então, é dessa seguinte forma que a gente funciona.
Pessoal, esse modelo da distribuição eletrônica é um modelo porque toda a tabela encaixou perfeitamente, tá? Quando houve a criação para ordem crescente dos números atômicos. Então, toda a família S1, S2 está aqui, o grupo máximo é S2. Ou seja, tem quem termina com S1, a gente acabou de ver, é a família 1, 2, família 2. A gente sai aqui e deixa os nossos grupos D, né? Isso que a gente viu lá na distribuição eletrônica D e F, tá certo? Que são nossos elementos de transição. E vamos vir por P, que são S e P, são sempre os meus representativos. Então a gente vai sempre, ó, quando concluir o S2, para vir para o P. Então quer dizer, para chegar no P, P1 até o P6 tem que estar com S2 completo. Após todo o P completo, a gente vem para o D, D completo é F. Então aqui a gente tem na tabela periódica os elementos representativos, novamente, deixando bem claro. E os nossos elementos de transição, D e F, tá bom? Então toda vez que o mais energético terminar em D, tá bom? Ele vai ser transição externa, pessoal. Cuidado, muito cuidado aqui. Toda vez o D é transição externa. Tá bom? E o transição interna termina em F. Então, muito cuidado isso, que as questões de vestibulares elas gostam de cobrar essa diferenciação para você distribuir e falar lá aquela posição, a característica daquela família que você acabou de descobrir. Sabendo que a gente tem uma regra geral, que a gente sabe que independente da camada aqui, NS2 é completo, N, o nível menos 1, vai dar a distribuição D, que é o número final de elétrons X. NS2 completo, N menos 1, D completo, como eu já falei, para chegar no F o D tem que estar completo. N menos 2, o nível que vai estar menos 2, vai estar o Fx, que esse X aqui representa o número de elétrons que faltam. Bom, lembrando, pessoal, que a gente sabe na tabela periódica tem aquele grupinho que sai daqui, né? Que são esses caras aqui, os lantanídeos e actinídeos, tá? São suma de tecnologia de ponta. A nossa tecnologia que existe hoje só dá graças à adição deles lá nos nossos eletrônicos. Então, a gente começa a entender essa propriedade desses elementos, a definição dessas propriedades, que elas vão estar sempre variando enquanto número atômico, beleza, tá? E elas podem ocorrer de duas formas, as periódicas e as aperiódicas. As aperiódicas, elas são propriedades cujos valores eles não vão seguir um movimento constante, eles podem variar. As periódicas são movimentos que elas estão sempre seguindo uma continuidade, ou seja, sempre máxima ou sempre mínima, tá bom? Então, quando a gente continua, no próximo vídeo a gente vai falar sobre essas propriedades periódicas e algumas aperiódicas, tá bom? Mas por hoje a gente termina esse vídeo aqui, entendendo bem o histórico e a organização da tabela periódica. Para a próxima parte, a gente vinha entender essas propriedades periódicas